Olá, amores! Vamos continuar o nosso assunto de pontuação, ok? Nós já estudamos a exclamação, já estudamos a interrogação, estudamos também o ponto final e vamos estudar hoje o travessão, o dois pontos e a vírgula, ok? Então, antes de começar a nossa aula, vamos cantar e orar? A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Quando eu oro, os meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão, fecho os olhinhos com atenção e digo: Senhor Deus, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, porque Tu tens nos guardado e nos livrado de tantos males. Obrigado pelo pão que Tu não tem deixado faltar à nossa mesa. E te pedimos, Senhor, que nesse momento nos ajude a compreender o que vamos estudar. Nos auxilie também nas atividades. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Bom, meus amores, o nosso livro de português fala das exclamações que essa pontinho aí, né? Ponto de exclamação, e a tia vai achar aqui essa. Muito bem. Diz aqui que a exclamação, o ponto de exclamação, é o final a pontuação que deve finalizar frases que indiquem medo, espanto, alegria, tristeza, susto e admiração. Então, toda vez que quisermos que o leitor das nossas frases percebam, né? Medo, espanto, alegria, tristeza, susto, admiração, devemos finalizar com a exclamação. Olha ela aqui, surpresa! Muito bem. Estudamos também que o ponto de interrogação, ele é usado para fazer perguntas. Então, lá vai. O que você está lendo? Que horas são? Você vai sair hoje à noite? Qual o seu nome? São perguntas e devem sempre finalizar com o ponto de interrogação. As frases que são declarativas, eu estou dizendo alguma coisa ou negando alguma coisa, afirmativas ou negativas, elas devem finalizar com o ponto final. Bom, isso nós já estudamos. Hoje vamos ver o uso da vírgula, o uso do travessão e o uso dos dois pontos. Vamos lá. Alface, rúcula, acelga, espinafre e são verduras. Entre as palavras alface, rúcula e acelga, há um sinal que se chama vírgula. Bom, eu devo usar a vírgula. Primeiro caso onde eu vou usar a vírgula é quando eu estiver alternando elementos. Se eu dissesse assim, lápis, borracha, lapiseira, hidrocor, são materiais escolares que devemos usar no dia a dia. Eu também iria, entre lápis, borracha, lapiseira, hidrocor, usar vírgula, porque eu estou alternando, eu estou dizendo, tipo, uva, banana, mamãe saiu à feira e comprou uva, banana, maçã, cebola, tomate e melancia.
E aí eu finalizo com um ponto final. Então, quando eu estou alternando palavras, eu devo usar vírgula. Então, palavras numa relação. Comprei lápis, cadernos e livros. Veja o uso da vírgula. A expressão de chamamento. Vem aqui, Felipe. Vem aqui, Felipe. Então, vem aqui, vírgula, Felipe. Nas datas, o nome do lugar. Então, Macapá, 2 de janeiro de 2018. Mas eu poderia dizer assim, São José da Coroa Grande, vírgula, 9 de junho de 2020. Também, ao terminar a palavra São José da Coroa Grande, eu usaria a vírgula para separar da data. Outro caso que também devemos usar vírgula é quando eu coloco o nome da rua, separando o número da casa. Então, se eu digo assim, eu moro na Rua da Felicidade, vírgula, número 2. Então, todas as vezes que eu dou o nome o endereço da minha casa, que não é esse é um endereço imaginário, eu sempre vou separar o nome da rua com vírgula antes do número da casa, ok? Então, vamos lá. Os 2 pontos e o travessão. Então, todas as vezes, e eu já falei um pouco sobre isso, que um personagem vai falar, alguém vai falar, devemos usar o travessão, que é esse tracinho aqui antes da fala de alguém. Só que, na maioria das vezes, quando alguém vai falar, sempre anteriormente a gente usa as expressões. Ele disse, ele falou, aí disse, aí falou, então disse, então falou. Sempre nós usamos assim, então o macaco falou. Quando usarmos essas expressões para iniciar o diálogo de falas entre os personagens, usaremos então os 2 pontos aqui, ó. Gustavo perguntou ao amigo, 2 pontos. Quer ir à casa de Ana hoje? Fez uma pergunta, né? Terminou com interrogação. Travessão, porque aqui é a fala de Gustavo. O sinal que anunciou a fala de Gustavo ao amigo se chama, então, 2 pontos. Então, os 2 pontos, nesse exemplo, serve para indicar a fala do personagem no diálogo. Há um sinal antes da pergunta de Gustavo. Ele se chama o travessão. Antes da fala de Gustavo, desculpem. Então, o travessão, ele indica que um personagem irá falar. Então, vamos lá. A vírgula eu devo usar quando eu estiver enumerando elementos no meu texto. Quando eu estiver colocando a data e o local de onde eu estou escrevendo, separo, então, o local da data com vírgula. Quando eu estou também colocando o meu endereço, o número da rua, vírgula, o número da casa. Esses são os casos em que usamos a vírgula. Ou quando eu chamo alguém. Então, venha logo, Ana. Venha logo, vírgula, Ana, exclamação. Então, prestem bem atenção no uso da vírgula, que é o uso mais complicado das pontuações, por ter muitas situações em que eu posso usar. Na realidade, a vírgula, ela é usada para dar uma pausa na hora da leitura. Então, muitos colegas, na hora que vão ler, leem não obedecendo a pontuação, e a leitura fica, então, bagunçada, e a gente muitas vezes não consegue entender o que está sendo lido. Mas quando a gente respeita a pontuação, e aí
a pontuação ela é utilizada de forma correta, nós conseguimos entender perfeitamente aquilo que está sendo colocado ali no texto, ok? Então, nós já aprendemos aqui o uso da vírgula. Os dois pontos devem ser utilizados para anunciar a fala de um personagem. E quando esse personagem iniciar a sua fala, antes da sua fala, temos que colocar, então, o travessão, que é esse tracinho aqui antes da fala, ok? Então, quer ir à casa de Ana hoje? Eu pergunto para o Luigi, e o Luigi, então, vai me responder. Aí, antes de eu colocar a fala do Luigi, eu coloco outro travessão. Por quê? Porque tem outro personagem que vai falar. E aí, o Luigi vai responder: não posso, tia. Eu tenho que estudar. Ok? Então, antes da fala de um personagem no texto, eu devo utilizar, então, o travessão. Então, hoje nós estudamos, então, o uso da vírgula, os dois pontos e o travessão. E eu quero que vocês, então, façam a atividade da página 129, 130 e 131, meus amores. Ok? E uma boa atividade para vocês. Um beijo grande. Aí, crianças, resolvi voltar e complementar o nosso vídeo de hoje, né? Para falar um pouco mais sobre o uso da vírgula, para deixar bem claro para que vocês não tenham dúvidas. Então, vamos lá. A vírgula serve para dar pausa no texto. É usado também para separar elementos de uma enumeração. E a tia vai colocar mais na frente aí alguns exemplos, tá certo? Bom, separa o nome e o lugar da data em cabeçalho de carta. Então, quando a gente vai começar uma carta, a gente coloca assim, São José da Coroa Grande, dia 12 de junho de 2019. Então, ali é o cabeçalho da carta. Então, a gente usa para separar o nome do lugar de onde a gente está escrevendo da data que a gente está fazendo aquela carta, ok? Então, também é usado para separar o nome da rua do número da casa em endereços, ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou rica, rica, rica de maré, desci. Então, vamos colocar as vírgulas aí nesse exemplo. Eu sou pobre, então aqui está enumerando ou repetindo palavras. Então, toda vez que eu repetir palavras ou enumerar elementos, eu preciso usar a vírgula. Então, eu sou pobre, 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 ok? Aí, ó, de maré, maré, maré. Então, a gente vai separar também aqui, ó, maré, ré, ré. Eu sou rica, rica, rica. De novo vai acontecer. Rica, rica, rica. De maré, desci. Aí eu terminei com o ponto final, porque eu terminei o meu texto, ok? Aqui o segundo exemplo. Maragogi, 19 de abril de 2020. Maragogi é o lugar onde eu comecei a escrever a carta, onde eu escrevi a carta, onde eu escrevi o texto, onde eu escrevi o documento. Então, nesse caso, eu também vou separar o nome do lugar com vírgula da data, ok? Maragogi, vírgula, 19 de abril de 2020. Então, separando o nome do lugar da data, ok?
Rua da Saudade, Rua da Saudade 428. Então, esse 428 aí é o quê? É o número da casa. Então, Rua da Saudade, vírgula, 428, porque eu estou separando o nome da rua do número da casa, ok? Rua da Saudade, 428, separando o nome da rua do número da casa. Outro caso também é o caso... Então, outro caso é na enumeração de elementos. Então, quando eu digo vou comprar, olha o uso dos 2 pontos aí. Aqui a gente vê o uso tanto da vírgula como dos 2 pontos. Então, todas as vezes que eu vou enumerar coisas, então elementos no meu texto, eu devo usar os 2 pontos. Então, vou comprar. O que eu vou comprar? Então, vou comprar 2 pontos. Preste atenção o que eu vou comprar. Vou comprar uvas, vírgula, bananas e leite. Então, se aqui eu dissesse uvas, maçã, tomate, cebola, cada coisa que eu dissesse, eu iria usar a vírgula. E na última coisa, eu vou usar aqui, ó, a letrinha e aí eu complemento, tá bom? A tia não colocou mais coisas, porque o espaço aqui não estava dando, ok? Então, vamos lá. Continuando. Uso dos 2 pontos e do travessão. Deixa eu arrumar aqui a imagem. Então, quando é que eu uso os 2 pontos? Eu uso 2 pontos para indicar uma enumeração ou anunciar a fala de um personagem em texto escrito. Então, vamos lá. Eu estou escrevendo e no meu texto vai ter um diálogo. 2 pessoas vão conversar, ou mais de 2 pessoas. E aí eu vou dizer, então eles disseram, aí 2 pontos. E aí eu vou, antes de cada fala, de cada personagem, eu preciso colocar então o travessão. Aí o travessão vai ser usado para separar elementos na frase ou indicar o momento da fala do personagem em diálogo. Então, é a mesma coisa aqui, né? Então, vamos fazer... Vou indicar o momento da fala do personagem em um diálogo. Então, eu estava lá. Então, eles falaram 2 pontos. E aí, alguém vai falar, eu coloco um travessão. E aí, coloco a fala do meu personagem naquele diálogo. Então, vamos ver como é que isso funciona em um exemplo. Vamos lá. Aqui, ó. É uma... parábola, ok? É uma parábola, a parábola da raposa e do leão. Então, na parábola da raposa e do leão, assim, o leão estava fingindo estar doente e pede, ele como rei da floresta, pede a visita dos animais. E os animais iam lá visitá-lo na sua toca. E quando eles chegavam lá, o leão comia eles. Só que a dona Raposa é muito esperta e aí vamos ver o que aconteceu. E chegando à porta da cova, a raposa, que desconfiada de longe, lhe perguntou: que pontuação eu devo usar aqui? Eu estou dizendo que a raposa vai fazer uma pergunta para o leão, mas ainda não é a pergunta. Então, ela ainda não falou. A raposa é um personagem. Ela ainda não falou, não houve a fala da raposa. Eu estou dizendo que ela vai falar. Que pontuação eu vou usar? Muito bem, eu vou usar os 2 pontos aqui. Então, eu estou anunciando que vai ter a fala do personagem. E aí, o personagem vai falar. Que personagem é? A raposa. Qual é a pontuação que eu vou usar? Muito bem, o travessão. Então, vou colocar o travessão aqui. Agora, já anunciei que alguém vai falar. Agora, antes da fala do meu personagem, eu vou colocar o travessão. E aí eu vou dizer: e então, senhor leão, como você está? Perguntou quem? A raposa. Aí vem aqui, ó. O leão respondeu. Já é a fala do leão? Não.
Eu estou anunciando que depois da pergunta da raposa, o leão vai responder a ela. Então, qual a pontuação que eu devo usar? Muito bem, os 2 pontos. E aí, vem agora a fala do leão. Ele diz: Dona Raposa, por que não entra para me visitar? Né? Foi então a resposta do leão. Aqui é a fala do personagem do leão. Então, antes da fala dele, que pontuação eu vou usar? Muito bem, eu vou usar mais uma vez o travessão. E para quem ficou curioso para saber o resultado dessa conversa, a raposa então diz para o leão que ela tá vendo no chão, na entrada da cova do leão, que só vê pegadas de animais que entraram, mas não viu nenhuma pegada de animal saindo. Então ela diz: olha, seu leão, melhoras para o senhor, mas eu estou indo embora, né? Porque todos que entraram aí não saíram. Então ela vai embora. E a moral da história é que quem olha para as pegadas dos que tiveram anteriormente, né, evitam repetir os mesmos erros. Então, isso é importante para nós e é por isso que nós estudamos história. História do Brasil, história do mundo. Por quê? A descobrir e conhecer o erro dos anteriores a nós, né, dos nossos antecedentes, o que aconteceu no passado, os erros das pessoas do passado, nos faz conhecer e evitar que nós também erremos. Então, é importante, muito importante, estarmos atentos aos erros dos outros para que a gente não erre também. Tá bom, meus amores? Agora sim a tia vai finalizar a nossa aula. Façam a atividade e um beijo grande para vocês. Até a próxima aula.